Quero-vos falar de duas empresas. Estas duas empresas ambas dão 100 mil euros de lucro. Então já é um número interessante. Mas a diferença é que a empresa A tem de vendas 300 mil, tem então de custos 200 mil e então tem um resultado de 100. E um dos rácios que nós usamos sempre é analisar a margem, a rentabilidade. Então a rentabilidade a dividir pelas vendas. Então aqui esta empresa tem uma rentabilidade das vendas de 33%. Uma rentabilidade de 33% é interessante. Usualmente, como é que a gente avalia se é interessante ou se não é interessante o nível de rentabilidade de uma empresa? Falando de pequenas e médias empresas, que não são empresas de grandes volumes, usualmente nós consideramos que é interessante a partir dos 15. E o normal, o comum, é andar entre os 15 e os 25. Isto é o comum numa empresa normal, saudável. Depois existem empresas, por exemplo, que têm acima de 50, mas já não é tão comum. Nós temos, por exemplo, aqui empresas acima de 50, mas não é uma situação tão comum. O normal é entre 15 a 25. Tudo que é abaixo de 10 é preocupante. Então vou-vos dar o outro exemplo, a empresa B. Então a empresa B tem de vendas 2,5 milhões de euros. Tem de custos 2,4 milhões de euros. E então lá está, vai ter de resultado 100 mil. Então exatamente o mesmo tipo de resultado que a empresa que vende apenas 300 mil. Então com 2 milhões e meio de faturação, esta empresa tem 100 mil, o que é uma rentabilidade das vendas de 4%. Então, ou seja, uma pequena oscilação aqui nos custos ou nas vendas, esta empresa rapidamente passa para prejuízo, com uma responsabilidade de vendas de 2 milhões e meio. Percebem a diferença? Esta empresa não é tão rentável como aquela. Esta empresa é muito mais arriscada que aquela. O risco é muito grande. Não quer dizer que seja um mau negócio, está bem? Porque depois depende do que é que nós estamos a falar. Na construção civil de obras públicas, por exemplo, nas coisas gigantescas, este tipo de rentabilidade é comum encontrar-se. Por isso é que às vezes depois há tombos gigantescos de empresas destas, porque erros aqui pagam-se muito caro. Mas quando nós estamos a dizer que menos que 10% é uma coisa que não é interessante, é porque à cabeça até 10% é algo que, entre aspas, tu facilmente consegues rentabilizar o teu capital fora do risco de uma empresa, de uma forma mais segura. Por exemplo, no mercado imobiliário. Então por isso é que comparando dinheiro com dinheiro pode não ser tão interessante. No entanto, eu também digo já o seguinte, que é, dificilmente existe algum negócio, existe algo tão rentável para o nosso dinheiro como uma empresa, para quem realmente gera bem uma empresa. Eu vou dar o meu exemplo. Na verdade, o meu capital próprio que eu coloquei para criar o Grupo N Brand foram 80 mil euros, acho eu, de cabeça. Nós somos responsáveis por 20 milhões. Portanto, mas esse foi o meu investimento inicial. Claro que, entretanto, depois houve mais dinheiro que eu coloquei. Mas, na verdade, foi esse o meu investimento. Portanto, onde é que a gente tira uma rentabilidade de 1,5 milhões com um investimento de 70 mil euros, 80 mil euros? É só também percebermos que os negócios, quando bem geridos, é o melhor investimento que existe, quando bem geridos.